Boa tarde a todos. Com grande alegria estou aqui novamente produzindo uma palestra para vocês. A palestra é uma grande oportunidade que temos para divulgar o Espiritismo, para trocar uma ideia. Logicamente, a gente tem sempre de usar o bom senso, pois nós não somos os senhores da razão. Muitas vezes nós erramos. Por isso, a gente sempre pede para que quem ouve o palestrante faça aquela crítica dentro de sua cabeça e retenha o que é bom e despreze tudo o que é prejudicial ou ruim. A nossa intenção aqui é compartilhar ideias. Esses dias eu estava assistindo a televisão, eu ainda tenho esse vício. Eu gosto de assistir desenhos, filmes, só que eu tento fazer de uma visão crítica. Principalmente porque eu sou pai, e por ser pai, desde pequeno, os meus meninos, eu sempre tentei trazer uma visão crítica para eles não aceitarem tudo que vem da televisão também, sem analisar, sem criticar. Então esse costume eu tenho, de fazer a crítica. E esses dias eu assisti um desenho francês que me chamou a atenção. Eram dois homens da caverna. E esses dois homens da caverna, eles estavam lá naquela vida tranquila deles. Estavam na caverna, várias pinturas nas paredes, e tinha apenas um fogo, a qual eles se aqueciam. Eles ficavam sentados tipo um sofá, porque era um desenho que misturava coisas da realidade nossa com coisas do passado. Então eles estavam lá calmamente no sofá, de certa forma, curtindo a vida do modo deles. De repente acontece um fenômeno, cai em cima do fogo, cai um aparelho de televisão, e os dois ficam surpresos com aquilo, com aquele aparelho que tinha caído, e no primeiro momento começam a venerar, porque eles não conheciam, não sabiam o que era aquilo, e deram uma homenagem de flores, de frutos para aquele aparelho de televisão, como se aquele aparelho de televisão fosse um Deus. E daqui a pouco eles começaram a assistir ao aparelho de televisão. E a cena que estava no aparelho era de uma luta livre. Dois homens, um mais forte que o outro, eles se agrediam, fazendo movimentos, gestos até bruscos. E daqui a pouco o menorzinho dos dois homens da caverna, também imitando o que estava aparecendo na televisão, dá um golpe, aplica um golpe no maior. E assim eles fazem. Os dois começam a brigar de acordo com o que está acontecendo na televisão. Daqui a pouco aquela programação termina e aparece uma cena de uma cozinha, onde uma cozinheira preparava o alimento agitando uma faca de maneira rápida. E aí eles quase que automaticamente incorporam aquela imagem que eles veem à sua vida e começam também a fazer o alimento, preparar o alimento. E assim ia, de uma cena a outra, eles iam copiando aquelas imagens da televisão. Serve de um alerta para nós. A televisão é um mecanismo de informação, de lazer, mas também é um mecanismo perigoso, principalmente para as nossas crianças que não têm discernimento. Quando uma cena é passada na televisão, nós, seres humanos, temos hormônios. Nós temos um batimento normal do coração quando subimos uma escada, quando corremos, quando dormimos. Nós temos toda uma fisiologia do nosso organismo que ela se acelera quando estamos em crise, quando passamos por alguma necessidade, ou ela calma também quando estamos num momento tranquilo. Acontece que quando a gente assiste uma televisão, um aparelho de televisão, uma cena deprimente, uma cena de suicídio, o nosso organismo começa a produzir substâncias químicas também. A mesma coisa acontece quando estamos diante do aparelho de televisão e assistimos um filme de terror. Nosso coração acelera e a gente vai preparando dentro do organismo uma série de substâncias químicas, hormônios, para um combate, para uma fuga que não vai existir. Mas o organismo não sabe disso, então ele joga no nosso organismo substâncias estressantes, doentes,
pois essas substâncias elas são boas e úteis no momento de perigo, no momento de fuga. Mas quando a fuga, o perigo é apenas imaginário, criado pela televisão, nós estamos envenenando o nosso organismo. E assim o filme vai se desenrolando até que o mais velho percebe que o outro, o menorzinho, o homem da caverna, já estava de boca aberta, sem dormir, com o olho grilado, vidrado naquele aparelho de televisão. E o maior quebra aquele aparelho de televisão. E de pouco a pouco eles voltam para a rotina deles, de harmonia. O que eu estou querendo trazer com vocês? Primeiro, o lado crítico. Nem tudo que a gente vê é bom para nós. Nem tudo que a gente ouve é bom para nós. E tudo que nos acontece é necessário trazer esse lado crítico para o nosso próprio crescimento espiritual. Nosso próprio crescimento espiritual. Então, nós somos espíritos eternos. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, em determinado momento que a gente não sabe precisar quando foi. Fomos criados por Deus. Deus é o nosso Pai, o ser de infinita inteligência. Olhando no universo, a gente pode dizer que o acaso não pode ter feito a si mesmo, porque o planeta Terra, o nosso corpo, nossos olhos, são tantas provas de que existe uma inteligência maior que a nossa, que a gente não pode se negar a dizer que existe Deus. Vamos fazer uma pequena comparação. Se eu ver aqui na Casa Maria de Nazaré uma mesa, eu olho para aquela mesa, vejo que ela foi toda moldada, cortada, foi pregada em alguns pontos, para que ela sirva de maneira útil como mesa. Ninguém sem consciência olha para uma mesa e fala, foi o acaso que fez. Tem uma inteligência que moldou aquela mesa. A mesma coisa, se eu vejo um relógio magnífico, funcionando, nunca ninguém vai dizer que veio fruto do acaso, que o relógio se fez por si só, teve um relojoeiro. A mesma coisa, a gente olha o universo e percebe que teve uma mente superior à nossa, que é capaz de fazer tudo, e fez tudo. Em determinado momento, não sabemos como Deus o fez, pois não sabemos o princípio das coisas, mas a lógica nos diz que um irmãozinho mais velho que a gente, porque nasceu bem antes da gente, fez todas as coisas, e é esse irmãozinho chamamos de Deus. Deus tem inúmeros filhos, inúmeros filhos. Alguns deles se especializam, alguns se especializam na proteção das florestas, das matas, do mar. Nós temos irmãozinhos que não são bons e perfeitos, são espíritos como nós somos. A única diferença é que eles foram criados muito antes da gente, e por terem sido criados muito antes da gente, quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós já o percebíamos, e quem sabe até os víamos, e por vê-los, acreditamos que eles eram anjos, porque eram superiores a nós, tinham mais capacidade, tinham mais conhecimento, ou acreditamos que eles eram demônios, porque eles demonstravam uma sabedoria, porém não demonstravam possuir a moral. E de tempos em tempos surgiram a ideia desses irmãozinhos mais velhos, a qual alguns povos antigos chamaram de deuses. Nós vemos no Egito os deuses antigos, nós vemos na Grécia Zeus, Minerva, Plutão, correção, não é Platão não, Plutão, e tantos outros deuses. Esses deuses nada mais são do que filhos de Deus que em determinado momento começaram a ajudar o Pai nessa grande obra que nós estamos presentes, que é o universo. Nós fazemos parte de uma minúscula parte do universo, do planeta Terra. O nosso planeta, pelo conhecimento dos espíritas, pelos espíritos que nos trouxeram, nós estamos em um planeta de provas e expiação, passando para um mundo de regeneração. Pegando a Bíblia, no Evangelho de Mateus, nós encontramos lá no finalzinho do Evangelho de Mateus o sermão profético. No final do sermão profético ele fala que o Senhor da vida, o grande juiz, o Senhor de tudo vai reunir toda a humanidade, e aí vai separar os justos dos injustos. Assim como o agricultor separa o joio do trigo,
assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, esse Senhor que vai chegar a todo mundo, esse Senhor da vida, Ele vai chamar todos a si e vai separar de um lado os bons e para o outro os maus. E aí vão questionar, mas por quê? Por que nós somos entre os bons? Por que nós estamos, vamos colocar uma palavra já conhecida em outras religiões, salvos? E aí ele vai responder, vocês estão à minha direita, vocês são meus filhos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, eu era estrangeiro e vocês me abrigaram, eu tive na cadeia e foste me visitar. E aí os outros vão reclamar, e eles vão perguntar primeiro, mas quando foi que fizemos isso para você? E aí ele vai responder para nós, toda vez que você fez isso para o mais pequenino, é como se fizesse para mim. E os outros vão reclamar, mas por que nós somos os imperfeitos? Por que nós é que somos os errados? E aí ele vai responder, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estava na cadeia, estava doente e não foste me visitar. E aí eles também vão questionar, quando foi que te vimos com fome, com frio, com sede, na prisão, doente e não te assistimos? E o Senhor da vida vai dizer, toda vez que você não fez isso para o mais pequenino, não foi a mim que você não fizeram. Trazendo para nós uma ideia muito bonita, de Deus como Pai, como Senhor da vida. E Deus sendo Pai, nos colocando na posição de Pai. Se eu tenho que trabalhar, tenho 2 filhos, os 2 filhos estão em casa. Às vezes eu os deixo sozinho. Agora eles são velhos, se viram sozinhos. Mas quando eles eram pequenos, se eles tivessem fome, tivessem sede, tivessem com alguma precisão, e eu soubesse que um vizinho meu fosse lá e desse um pouco de comida, desse a água, desse a proteção para os meus filhos, eu ia ter gratidão, porque a ajuda que faz para os meus filhos é como se fizesse para mim mesmo. Então Deus é o grande Pai, é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo, e toda vez que a gente faz isso com o mais pequenino, que é o nosso irmão, que é o nosso próximo, é aquela pessoa que está diariamente conosco, toda vez que a gente tem paciência para com o próximo, ajuda o próximo, é como se estivesse fazendo ajuda para o próprio Pai, para Deus, o Senhor da vida. Em contrapartida, toda vez que a gente usa da mentira, do roubo, da calúnia, enfim, deixa de ajudar, deixa de ser paciente para com uma pessoa que está próxima a nós, seja na nossa casa, seja na nossa vida, no nosso trabalho, é como se a gente prejudicasse o próprio Pai, o próprio Deus. Então isso nos faz pensar, porque Deus não vai cobrar de nós a nossa postura religiosa, não vai querer saber se nós somos judeus, católicos, protestantes, ele não quer saber disso. Ele quer saber se a gente tem uma boa relação com todas as pessoas. O Espiritismo ainda é muito prolixo, ele tem muitos ensinamentos. E ele fala uma coisa interessante para nós. Primeiro, que a gente também é espírito em ascensão. Nós somos almas eternas. Fomos criados em determinado momento, não sabemos quando nem onde, só sabemos que fomos criados. E a gente era simples e ignorante e está evoluindo até chegar a anjo. Mas para passar de simples e ignorante até anjo, é necessário uma coisa chamada reencarnação. A Terra é a bendita escola da vida, aonde o Espírito entra para que, através do nascimento, para que ele possa evoluir. Porque no plano espiritual, se ele quiser, ele pode passar anos em sofrimento ou em alegria, perambulando para onde ele quiser. Porém, na Terra, no corpo material, é a grande escola, é o momento que ele mostra o que ele aprendeu, ele mostra o que ele sabe. Ninguém na Terra é perfeito, nós não somos perfeitos. Para que vocês não durmam durante a palestra, eu vou contar uma pequena história, tá? Deixa eu só me situar aqui, que eu faço parte hoje da Rádio Mundial do Espiritismo. Graças a Deus eu já estou fazendo alguns programas de rádio, e entre esses programas a gente faz algumas histórias. Por isso eu tenho que situar de vez em quando, parar um pouquinho para pensar, para descobrir qual a melhor história para ser aplicada. Há pouco tempo, um pequeno intervalo, né?
está me fugindo a história que eu queria contar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo... Sim, tá, já me situei de novo. É porque são tantas histórias que passam pela nossa cabeça que a gente às vezes fica perdido, né? Conta-se que 3 irmãos, quando estavam para se separar, cada um ia para sua terra, cada um para sua casa. Mesmo assim, eles se reuniram no jantar de despedida. E nesse jantar eles conversaram muito, comemoraram, se despediram, e o mais velho se levantou. Meus irmãos, disse o mais velho, nós já conhecemos o Evangelho de Jesus. São tantas bênçãos e ensinamentos que Jesus nos trouxe, que nós não podemos nos omitir ante aos conhecimentos espirituais. Em vista disso, eu acho que nós temos de atuar pela divulgação, pela implantação do reino de Deus na terra. E aí um dos irmãos questionou, e o que você propõe? Eu proponho para mim, eu não tenho recurso ainda, não tenho dinheiro, não tenho capacidade ainda, mas eu proponho para mim mesmo um trabalho. Eu vejo pela cidade tantas crianças sem lar, crianças de rua que ficam debaixo da ponte cheirando cola. A minha proposta de vida vai ser cuidar das crianças. Eu vou montar um orfanato onde a criança tem a educação, tem o respeito, tem o carinho de uma família. E essas crianças eu vou acolher para junto de mim e transformar em homens de bem. E o segundo falou, muito bem, aprova a tua ideia. Já que você vai trabalhar com as crianças, eu me preocupo mais com as pessoas velhas, aquelas pessoas que já são abandonadas pelas famílias. Tem muita família que toma conta, mas infelizmente no nosso mundo a velhice ainda é desprezada. Muitos velhos são postos num canto para morar sozinhos, ficam excluídos até da sociedade. Se eles não tiverem força de vontade para buscar uma coisa boa para eles, eles morrem na solidão. Por isso, a minha proposta de vida vai ser criar um asilo de velhos, onde eu posso tratar desses velhos com amor e carinho. Eles vão fazer parte da minha vida, eles vão fazer parte da minha história. E o terceiro, ouvindo a orientação dos dois, a força de vontade dos outros dois, também resolveu tomar a palavra. Já que meu irmão mais velho vai cuidar das crianças, meu irmão do meio vai cuidar das pessoas de idade mais avançada, a minha responsabilidade será com a educação. Vou montar uma escola, mas uma escola de primeira, com toda a tecnologia, com todo o aparato necessário para a boa educação. E nela eu vou educar tanto a criança como a pessoa mais velha. E assim eu vou divulgar a verdade do Evangelho à luz de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, junto da ciência, da filosofia. Tudo vai ser estudado na minha escola. E assim os 3 se despediram. Nenhum dos 3 tinha condição financeira. Nenhum dos 3 tinha onde cair morto. Cada um foi para uma cidade. Aquele que era o amigo das crianças, ele teve uma vida muito sofrida. Trabalhou com muita dificuldade, não conseguiu passar em concurso público, mal conseguiu se parar em um emprego. Mesmo assim, ele perseverou, mas não teve condição de montar o orfanato que ele queria. Ele casou, teve 2 filhos. Para cumprir pelo menos parcialmente um pouco do que ele tinha se proposto, ele adotou 3 crianças. E essas 3 crianças ele educou, amou e respeitou, fazendo com que essas 3 crianças se transformassem em homens de bem da nossa sociedade. O segundo, esse foi o pior de todos. Ele teve muito dissabor na vida, foi morar na rua. Teve hora que tinha trabalho, tinha hora que não tinha trabalho, chegou a morar debaixo de uma ponte. A vida dele foi tão sofrida, mas tão sofrida, que ele não conseguiu montar nem mesmo uma família, porque ele sabia que não ia sustentar. Mesmo assim, aquele amor, aquela vontade dele de fazer a parte dele era tão grande, que ele passou a visitar um asilo de velhos que moravam na cidade, que tinha na cidade. Diariamente, ele fazia o trabalho dele,
e já lá para 5, 6 horas ele ia visitar os velhinhos, ajudar a preparar uma sopa e conversava com os velhinhos até a hora dele sair, que era próximo de 10 horas. E ele fazia isso todas as noites, porque ele amava aqueles velhinhos. Ele nunca conseguiu montar um asilo de velhos, mas ele se transformou em filho de todos os velhos que moravam naquele asilo. O terceiro irmão foi diferente. O terceiro irmão conseguiu um emprego bom, daqui a pouco ele montou comércio, e tendo dinheiro, daqui a pouco ele construiu uma escola. Menos de 10 anos ele conseguiu montar a escola dele, e nessa escola tinha o que existia de melhor de tecnologia. Ele contratou os melhores professores, pessoas de fora vinham a estudar nessa escola, só que tinha um problema: nessa escola faltava amor. Ele queria ensinar tanta religião, queria mudar tantas pessoas, que as regras deles eram muito rígidas. E assim os professores eram tratados como incompetentes, e os alunos à base de castigo. E ali aquele ambiente se transformou num verdadeiro inferno. Passou-se o tempo, todos os 3 morreram. O primeiro a morrer foi o mais velho. E quando ele morreu, ele foi recebido em festa pelos amigos, pelas pessoas que estavam perto dele, os parentes, todos vieram em festa receber, e receberam ele de uma grande homenagem, e ele foi aproveitado trabalhando junto com as crianças espirituais. O segundo, quando morreu, o irmão mais velho foi recebê-lo, e esse recebeu uma homenagem muito maior, foi levado para várias festas, pois muitos apreciavam, amavam o jeito dele, o comportamento dele. Ele chegou a ser um exemplo vivo aqui na terra de dedicação às pessoas mais velhas. O terceiro não teve a sorte dos outros 2. O terceiro, por ter sido tão arraigado às suas regras, à sua disciplina, que ao morrer ele não conseguiu libertar rapidamente do corpo. Ele ficou preso ao corpo por mais tempo que os outros, do que devia. Tá bom. O terceiro, ele sofreu muito para libertar do corpo. E quando ele conseguiu dar os primeiros passos dele na vida espiritual, ele foi como que arrastado para a escola que ele fundou. E ao chegar nessa escola que ele fundou, ele ouviu muitas reclamações, intriga entre os professores, disputa pelo poder. Os alunos também o detestavam, mesmo ele tendo morrido vários anos, ainda reclamavam das regras rígidas que ele criou. E assim ele penou durante inúmeros anos. Para fazer uma boa obra, nós temos de ter a vontade, temos de ter o carinho, mas temos de ouvir o ensinamento de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nos fala, em Coríntios: ainda que eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos e dos homens, se em mim não existisse amor, Mas tá bom, cara. Vamos tá. nada significaria. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres e desse até meu próprio corpo para ser queimado, se em mim não existisse amor, de nada adiantaria. Né? O amor é algo sublime. Então todas as nossas obras que a gente fizer, nós temos que colocar em primeiro lugar o amor, a paciência, o respeito, o carinho para aquela pessoa que está próxima a nós. E quem é a pessoa que está mais próxima a nós? É a nossa família. É Deus? Sim, Deus, com certeza, para muita gente. Mas a maioria de nós nem lembra de Deus. A gente só lembra de Deus quando a gente tem uma necessidade. Mas a pessoa que convive conosco, que está lá comendo sal conosco, aquela pessoa que está diariamente conosco, essa sim, nós temos de tratar com respeito, nós temos de tratar com amor, porque Deus não une nenhuma de nossas almas que não acha por acaso. Nenhum de nós se junta a outras pessoas por acaso. Nós todos temos uma ligação na vida presente, pelos nossos procedimentos, pelas nossas atitudes, pela nossa sintonia com aquela pessoa que escolhemos, ou por necessidade, quando a gente odeia demais. São duas alianças que fazemos:
a aliança da simpatia. Os espíritos se atraem pela simpatia, pelo amor que sentem um pelo outro, mas se unem também pelo ódio. Quanto mais o espírito odeia, quanto mais a gente pensa mal de alguém, mais nós estamos ligando com esse alguém. Então, para que a gente possa se libertar, a palavra, a chave é o amor. O amor liberta, o ódio escraviza. Então vamos trazer esse ensinamento para as nossas vidas, porque nós somos espíritos eternos. E o que nós somos? Nós somos esse corpo de carne? Não, nós somos muito mais. Nós somos o ser pensante que está habitando esse corpo de carne momentaneamente. Um belíssimo filme que nós temos, que é uma lição para as nossas vidas, se chama Matrix, porque ele fala para nós de uma existência extracorpórea. Aquelas pessoas do filme Matrix, elas estão deitadas, dormindo no inconsciente, e elas vivem uma outra realidade, na realidade mental. Lembra que eu falei no começo da palestra, quando a gente assiste o filme, despertamos alguns hormônios, algumas endorfinas. O que acontece quando nós estamos pensando, sonhando? Nós estamos produzindo hormônios. E naquele filme Matrix, apesar de todos estarem dormindo, eles estão vivendo uma outra realidade, uma realidade mental, uma realidade espiritual. Nós estamos nessa Matrix. Nós somos espíritos eternos que momentaneamente dormimos, só que não é distante, é aqui mesmo, nesse corpo material. E enquanto estamos dormindo, nós acreditamos que somos pai, que somos mãe, que somos trabalhadores, carpinteiros, não importa a nossa profissão. Nós acreditamos que somos essa pessoa que nos apresentamos. Bom dia, meu nome é Paulo. Na realidade, meu nome é Paulo agora, nessa encarnação, porque na vida passada meu nome podia ser completamente diferente. Não importa. Eu sou o ser pensante que habita um corpo de carne momentaneamente, e que desse corpo de carne eu vou me libertar. Não sei quanto tempo vai demorar. Posso ficar aqui 100 anos, posso ficar 50, 20, 10. Algumas crianças saem do corpo de carne, mal nascem depois de algumas horas. Outras não chegam nem a nascer. Mas nós temos de ter isso em mente. Essa vida que nós temos é apenas aparente, da qual vamos nos libertar no momento da nossa partida, na nossa despedida, do nosso juízo final. Voltando à ideia do juízo final que a gente viu lá na parábola de Jesus, que fala que vai separar as ovelhas dos cabritos, vai separar o joio do trigo, dos bons dos maus. O nosso juízo final acontece na época que a gente morre. Na hora que a gente morre, os bons se juntam aos bons e os maus ficam presos junto aos maus. Essa é uma realidade da Terra. Ampliando a ideia e voltando também ao que já foi dito, nós estamos numa época também de transição planetária. Os bons herdarão a Terra e aqueles que ainda estão no desequilíbrio, esses serão levados para outras moradas. Nós temos no universo 3 coisas. Deus, que é o Pai, é o ser mais inteligente e pensante que existe na humanidade, é o Criador de tudo. Nós temos a matéria, que é esse elemento material que a gente toca, que a gente veste, que essa roupa nossa, esse corpo de carne, é uma veste momentânea, ela é matéria. Nós temos o corpo, o Deus e o Espírito. O Espírito é a inteligência nossa, é a consciência nossa. Não confundir o Espírito com o pensamento, porque eu posso deixar de pensar e continuo existindo. Tem seres que não têm capacidade de pensar. Tem pessoas em coma que não têm a capacidade de pensar. Não é registrado o pensamento deles. Mesmo assim, eles continuam sendo espíritos presos no corpo de carne. E possivelmente vão se libertar e voltar a ter uma vida ativa, pensante. Não é o pensamento que caracteriza a gente, mas sim a nossa consciência. Nós somos o ser pensante. Estamos momentaneamente no corpo de carne. Então, como nós estamos em evolução, nós temos de respeitar toda a criação, porque até uma formiga também é um espírito vivo que está lá. Nós temos de respeitar as plantas.
os animais, todas as espécies. Nada dizer assim, apenas um rato. Nada dizer assim, isso é uma cobra. Está certo que é uma cobra, mas se a gente for analisar corretamente, a pior praga que existe no planeta Terra se chama homem. Porque os outros animais, eles convivem pacificamente uns com os outros. Mas basta vir o homem para um local. O que ele faz? Ele desmata, ele corta a grama, ele corta o mato, constrói uma casa. E qualquer bicho que se aproxima dele, ele mata. Com exceção dos animais de consumo, os animais domésticos. Mas somente aqueles que estão perto dele, da proteção dele, é o que serve de alimento. A galinha, o porco, o cavalo, o cachorro, que são animais de estimação, o cavalo e o cachorro, são animais de trabalho também, na defesa da casa, carregando o peso da carga. Então todos os animais, eles devem ser respeitados como seres vivos. Tá? Para a gente poder encerrar nossa palestra, espero eu com chave de ouro, não sei se deu tempo suficiente. Então, espera um pouquinho. Você quer falar alguma coisa? Não. Levantou a mão assim para você. Paz e amor. Paz e amor. Beleza. Então, para encerrar a palestra, eu queria contar uma historinha para vocês antes da gente fechar. Tá? Como eu falei para vocês, eu tenho tanta história na cabeça que às vezes eu me confundo. Por isso, às vezes, eu tenho que parar um pouquinho para raciocinar. Conta-se que um homem, ele perdeu o filho dele. E por ele perder o filho, ele ficou muito abalado, muito chocado, muito triste. Ele já era um senhor de idade, ele esperava morrer antes do filho. Só que aconteceu que o filho dele morreu antes dele. E ele era um comerciante, um velho comerciante que tinha uma riqueza muito grande. E aí ele olhou aquela riqueza toda, viu que não tinha para quem deixar, porque ele se privou a vida toda de ajudar as pessoas. Ele se privou a vida toda de ajudar as pessoas, considerando o seguinte, que ele tinha de guardar para a própria família, que aí chegou um momento da velhice dele que não tinha para quem dar tanto dinheiro. E aí ele saiu muito triste, pensando no filho, pensando o que ele ia fazer com aquele dinheiro todo, que ele não ia levar, que ele sabia que não ia levar. E ele foi andando até chegar numa feira. E quando chegou na feira, ele viu um menino chupando uma melancia. Na hora ele teve uma ideia. Eu vou cuidar da educação. Vou doar grande parte do meu dinheiro. Eu vou doar grande parte do meu dinheiro para as crianças, para a educação das crianças. Ele sabia que existia um orfanato naquele local. Então ele ia direcionar mais de 90% da fortuna dele para aquele orfanato. Porém, ele tinha uma parte do dinheiro dele que ele queria ver o bem que ele podia fazer pessoalmente. Ele queria ver a alegria das pessoas. Só que ele não confiava em si mesmo. Aí ele ergueu os olhos para o céu e pensou em Deus e falou: Pai, por favor, eu quero ver o resultado dessa fortuna. Quero ver o meu dinheiro bem empregado antes de eu morrer. Eu sei que o dinheiro que eu doei para a educação das crianças vai ser bem aproveitado. Mas eu queria ver a felicidade no rosto das pessoas a qual eu pretendo ajudar. Então, com aqueles 10% da fortuna dele, ele comprou 3 pedras preciosas de valor inestimável cada uma. E aí pegou uma melancia, 3 melancias, abriu um pequeno buraco em cada uma delas e colocou a joia nas pedras. E falou para Deus: por favor, Deus Pai, faz com que essas melancias vão para a pessoa certa. E aí ele foi até uma feira, espalhou um monte de melancia no chão. Ele sabia onde tinha as 3 melancias premiadas. E ficou lá vendendo, disfarçado como simples vendedor. E quando as pessoas passavam, a primeira pessoa que passou foi um rico empresário. E o rico empresário foi lá e comprou a melancia. Ele ficou abalado. Mas peraí, tanta pessoa para comprar essa melancia, foi logo um empresário. Mal ele pensou nisso, mal ele estava avaliando o próprio procedimento. Quando chega lá, um jogador alcoólatra, inveterado, que ele conhecia, amigo dele, das beberragens que ele bebia também. E aí o cara chegou lá e foi na outra melancia premiada. Ele falou: pronto, eu trouxe essas pedras preciosas para ajudar os pobres. E agora os ricos estão levando. Um é rico, o outro é jogador, ele vai aproveitar. E aí ele pegou a terceira melancia, estava passando lá um mendigo que morava debaixo da ponte, que ele também já conhecia, já tinha visto várias vezes pedindo esmola.
E ele pegou a terceira melancia e entregou na mão. E aí ele ergueu os olhos para o céu e falou assim: Pai, eu confio em você, eu confio no seu bom senso, porém às vezes é necessário que a gente tome a nossa própria decisão. E saiu feliz, esqueceu praticamente do ocorrido. Passou uma semana, duas, e ele foi para um almoço aonde estava o empresário. E aí ele pensou: opa, vou ver se se a joia caiu na mão do empresário ou por uma ação divina caiu na mão de outra pessoa. Pode ser que uma cozinheira, alguém tenha aberto essa melancia e achado a joia e não o empresário. E aí ele foi lá como quem não quer nada e começou a puxar conversa, e conversa vai, conversa vem. Em determinado momento o empresário falou: amigo, você sabe o que me aconteceu? Eu estava para abrir falência, ia demitir todos os empregados da minha companhia, mas um milagre aconteceu. Eu orei para Deus, pedi a misericórdia divina que me ajudasse em nome dos meus empregados, e aí eu entrei numa feira, e quando entrei na feira eu comprei uma melancia. Imagina o que eu encontrei. Achei uma joia de alto valor. Com ela eu vou pagar todas as minhas dívidas e vou poder manter o emprego dos meus empregados por um bom tempo ainda, até o final do ano ou até mais. Nossa, que coisa boa. O comerciante se sentiu bem. Tinha feito a coisa certa sem saber. E aí ele saiu de lá e começou a pensar: bom, se deu certo com o empresário, quem sabe com o alcoólatra? E foi até a casa do jogador, que era alcoólatra, bateu lá na porta dele e já notou a diferença. A casa do alcoólatra, do jogador, antes era lixo espalhado pelo chão. Era descuidada, a família era uma família triste, desequilibrada, doente emocionalmente por culpa do pai. Porque quando o pai ou a mãe tem um desequilíbrio do álcool, da droga, quando o pai ou a mãe mexe com o jogo, desequilibra a casa todinha. Mas não, ele viu que as crianças estavam sorridentes, brincando no canto. A mulher na cozinha até cantarolava, coisa que muito tempo ele não via, tranquila, feliz. E aí ele entrou na casa do jogador, que ele conhecia, e conversa vai, conversa vem. Em determinado momento, o jogador falou para ele: imagine, um amigo, que há umas 2 semanas atrás eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Eram tantas dívidas, tanto sofrimento, que eu ergui meus olhos para Deus e pedi: Pai, pela misericórdia divina, eu sou um culpado, eu mereço todo o castigo do mundo, mas eu peço pela minha família, pelos meus filhos, eles não têm culpa do meu procedimento, ajuda-os, protege-os, pelo amor de Deus, ajuda-os. E eu, pensando dessa forma, entrei na feira e encontrei uma melancia. E quando abri a melancia, que surpresa, uma joia! Naquele momento me caiu a razão: essa joia não é sua, devolve essa joia. E eu corri na feira e tentei devolver, mas onde estava o vendedor? As melancias estavam jogadas ali pelo chão, mas não tinha mais o vendedor. Fiquei um tempinho e reconheci, é resposta divina. Peguei a joia, vendi, paguei todas as minhas dívidas, sobrou até um pouquinho de dinheiro para fazer uma pequena reforma aqui em casa. E eu prometi para Deus, prometi para mim mesmo e para minha mulher: de hoje em diante eu não bebo mais. De hoje em diante eu serei um novo homem, não jogarei mais, serei um exemplo vivo para minhas crianças. E ele se transformou numa boa pessoa. E o comerciante saiu alegre, feliz: nossa, que beleza, Deus sabe o que faz. E aí ele viu um resultado tão bom do empresário, viu um resultado tão bom do jogador, que ele falou: agora só falta ver o rapaz da ponte. E ele foi lá, lépido e faceiro, esse então deve estar nas nuvens. Quando chegou lá, perguntou por ele, logicamente ele não estava lá, e aí alguém chegou para ele e falou o seguinte: morreu. Ele falou: que? Morreu. Mas o que aconteceu? Olha, é o seguinte, ele vivia uma vida aqui tranquila, queria saber de trabalho, nada, o dinheirinho que pegava, ele gastava com bebida. Acontece que ele achou uma melancia, ganhou uma melancia, e nessa melancia tinha uma joia muito cara. Ele vendeu e se encheu de dinheiro. Ele comeu, bebeu, amou, brigou, só que não sobreviveu. Fez tudo em excesso, e uma briga ele morreu, não teve jeito. E aí ele caiu em si. Deus é sábio, Ele sabe exatamente o que faz. Ele dá a cada um de nós o que nós precisamos para a nossa evolução. Se Ele nega algumas coisas para a nossa vida, porque vai nos atrapalhar, vai nos furtar
o direito de aprender, de se desenvolver. Né? O empresário de compreender o seguinte, que ele não tinha culpa pela escolha do outro, mas nós temos de botar muitas vezes a nossa vida nas mãos de Deus, confiar em Deus e seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. O principal ensinamento de Jesus: amar o próximo como a nós mesmos. Esse ensinamento a gente tem que botar em prática em nossa vida. Se a gente esquece disso, esqueceu de tudo, perdeu o propósito da própria existência. Que Deus abençoe a todos nós. Se alguém tiver pergunta para ele, Paulo, tem tempo, pode fazer ainda. Tranquilo, pode encerrar. Eu gostei muito da história final, muito interessante, né? Muito boa. Maravilhosa a história. Como Paulo disse, nós somos ser pensante. Pois é. Nosso pensamento é uma força criadora de uma potência inacreditável, né? Que nós lançamos no espaço, retorna a nós mesmos. Então, cuidado com os nossos pensamentos. Se nós pensamos coisas boas retornam a nós mesmos. Se nós pensamos coisas ruins, essas coisas ruins vão e vêm em encontro com nós mesmos. É isso aí. Gostei muito da palestra do Paulo, muito bem. Obrigado, Paulo. Agradeço a todos pela presença. E falando do nosso curso, que vai se iniciar agora, daqui a pouquinho, aqueles que tiverem interesse de matricular, há tempo ainda, que só teve 2 aulas, só que não pode ter mais falta. E assim, convido todos a fechar os olhos por um instante, elevando o nosso pensamento até nosso Pai Maior, o Senhor da vida, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecendo infinitamente por esse momento que passamos aqui, por essa palestra maravilhosa, por esses ensinamentos que possamos pôr em prática. Agradecer pela família, pelo lar, pelo alimento, pelo trabalho e principalmente pela graça da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez no corpo físico, porque milhares e milhares queriam estar em nosso lugar e não tiveram a mesma oportunidade. Então, muito obrigado por tudo. E assim, pedindo também a tua proteção e bênção para esta casa, para os nossos trabalhos, pedir a tua proteção e bênção para cada um que aqui estiver, para o lar de cada um, para os familiares, que possa receber o amparo do mais alto. E assim, com a bênção do nosso Pai Maior, a bênção do nosso Mestre amado Jesus e de nossa Mãe Santíssima, damos encerrada a nossa palestra do dia de hoje. Que assim seja.